Oi, gente, bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos para mais uma história? Gente, prestem bem atenção nessa história. Aliás, eu sempre falo isso, né? Mas as histórias, os relatos que eu recebo são ótimos. Bom, essa história quem mandou foi eu vou pôr o nome dela de Maria, tá? A casa antiga da minha avó. Conta a Maria que desde os 14 anos de idade, pera lá. Só um minutinho, gente. Ela tinha 14 anos quando ela adorava ir na casa da avó dela. Era uma casa antiga, né? E ela gostava muito de ir lá, apesar que não tinha nada demais assim, mas ela gostava da companhia da avó dela e dos casos, das histórias que a avó dela contava, né? Então vamos lá para essa história. Conta a Maria, né, que a avó dela contou essa história que aconteceu na época que ela morava no Paraná, numa casa também mais antiga, mas naquela época no Paraná, gente, as casas eram todas de madeira e o lugar que ela morava tinham poucas casas e no fim da rua assim tinha uma igrejinha, sabe? Era bem comum, bem simples. Apesar que a casa da avó dela tinha 13 cômodos, era bem grande. E a avó dela morava, né? Era a avó, o avô, né? E os 3 filhos. Inclusive a mãe dessa Maria, da Maria, né? E tinha a Wanda, que era a mais nova. Era acho que a Wanda mais nova e a mãe da Maria. E num determinado dia lá, eles estavam assistindo televisão e nessa casa eles tinham, eles escutavam muito barulhos na cozinha. Batendo porta, batendo prato, caindo prato, quebrando, batendo gaveta, fechando gaveta. Era a coisa mais estranha, mas eles nunca viram nada. Eles só escutavam e às vezes eles escutavam gemidos também nessa casa. Então, assim, era uma casa muito estranha, apesar que a avó dela conta que não acreditava nisso. Apesar dos barulhos que escutava e até os gemidos, ela não acreditava nessas coisas sobrenaturais, e em espírito, essas coisas. Aí, num determinado dia lá, ele estava assistindo televisão na sala, a avó dela levantou, despediu do pessoal, falou que já ia deitar, e ficaram os irmãos lá assistindo. Nisso, a mãe da Maria levantou mais o irmão, porque eles iam trabalhar cedo no dia seguinte, e falaram que iam dormir também porque tinham que acordar cedo. E a Wanda ficou, que era a caçula, a mais nova, e falou que não ia aquela hora não, que ia assistir mais um pouco, ficar mais um pouco assistindo televisão. Aí a mãe da Maria falou assim, mas não demora. Aí a Wanda falou, não, tudo bem. E ficou lá. Gente, desculpa, gente, eu ia dar até um pause aqui, mas vai me dando problema aqui na garganta. Aí chegou uma certa hora lá, a Wanda, que ficou na sala, né, assistindo televisão, começou a escutar uns barulhos na cozinha. E os barulhos aumentando. Daí a pouco houve uns gemidos. Aí sim, aí ela desligou a televisão correndo e saiu correndo para o quarto dela. Entrou no quarto dela, entrou por debaixo das coxas e ficou lá tremendo, morrendo de medo mesmo. Aí numa determinada hora lá que ela olha, que ela tira a coxa do rosto assim, que ela percebe, e diz ela que veio aquele frio. Parecia que tinha uma geladeira aberta assim do lado dela. Aí quando ela olha para a porta, tinha um homem alto, bem alto, todo de preto, com umas botas grandes, e assim, não dava para ver o rosto dele, que ele estava com um chapéu imenso. E estava escuro assim, né? Ela só viu aquele vulto olhando para ela, né? Na direção dela. Aí sim, aí que ela tremeu toda, ela tentou gritar e não conseguiu. Ela se cobriu toda e ficou ali orando, né? Rezando, porque ela disse que nunca teve tanto medo na vida dela. E até então,
essa família nunca tinha visto ninguém, só escutava os barulhos. E chegava no local, na cozinha, não tinha nada, não tinha ninguém, estava tudo tranquilo. Então, gente, ela foi, depois ela descobriu a cabeça, né? Tirou o cobertor da cabeça, olhou para a porta, já não tinha mais ninguém. Aí é que ela ficou mais tranquila, mas dormiu até amanhecer. Quando amanheceu, ela contou para os irmãos e para a mãe, né? Para a mãe dela. Aí eles não acreditaram. Só que a mãe, parece que nesse dia também viu alguma coisa, a avó da Maria, né? E falou, não, pera lá, já houve gemidos aqui, a gente escuta demais, barulhos na cozinha, eu já tô assim, apesar que ela não acreditava, hein, gente? E nesse dia, eu não sei o porquê, ela tomou a decisão de mudar daquela casa. Aí eles resolveram mudar da casa, mas antes de mudar, ela foi na dona, que era a dona que morou lá antes deles, né, na casa, e perguntou a ela o que tinha acontecido ali, como é que era, se ela tinha escutado, se ela escutava alguns barulhos na cozinha, principalmente na cozinha. Geralmente os barulhos todos eram na cozinha. Aí ela falou que não, que ali era sempre foi muito tranquilo, e ela morava ali com o pai, mas depois o pai veio a falecer, teve um infarto, foi um infarto fulminante, e ela não viu mais o porquê morar ali. E o pai dela adorava ficar na cozinha fazendo as coisas, o cafezinho dele, tudo. Adorava, era o lugar da casa que ele mais gostava, era na cozinha. Diz a Maria que a avó dela falou que ela arrepiou todinha na hora quando a dona anterior da casa contou essa história. Aí é que ela mudou mesmo e pronto. É isso, gente. E depois da outra casa, ela não comenta mais do que se aconteceu mais alguma coisa. Essas casas antigas, principalmente, como eu sempre falo, que essas casas que morre gente conforme a morte, conforme assim, o apego que a pessoa tinha aquele bem material ali, é complicado. Apesar que eu morei numa casa que foi meu avô que construiu, né? E essa casa, gente, ela fazia barulho demais. Uma porque ela era de assoalho. Então, assim, só de você andar já faz barulho, né? E tinha forro, mas ela tinha uns barulhos esquisitos. Não tinha jeito, ela tinha umas coisas esquisitas. A casa parecia que era assombrada. E mesmo assim, nós éramos praticamente os primeiros moradores lá. Agora, tinha um porém. Tinha uma mulher que morava embaixo, que ela tinha mania de fazer uns negócios lá, uns trabalhos lá, e vinha gente até de fora para fazer esses trabalhos, essas coisas dela lá, e parece que ela invocava, deve ser isso, né? Ela invocava coisa ruim, espírito ruim, não sei, e isso subia pra gente lá em cima. Nós éramos meninos na época, crianças e tudo, mas nós já vimos muita coisa lá, mas muita coisa mesmo. Eu, porque não tem assim, eu já contei 2 histórias dessa casa aqui, principalmente uma da Sexta-feira da Paixão, que aconteceu com um quadro da Santa Ceia que tinha lá. Aliás, esse quadro até hoje existe. Então, assim, era uma casa que, não só pelo problema do assoalho, que já fazia barulho, instalava, como também essa mulher que morava embaixo e tinha essa mania de fazer esses encontros lá e receber entidades, essas coisas lá embaixo. Isso prejudica quem mora em cima. Então é isso aí, gente. Eu espero que eu não vou entrar em detalhes da minha casa onde eu morei não, porque senão vai ficar imenso. E eu falo que eu vou falar pouco para o vídeo ficar pequeno e acaba ficando grande, que eu começo a contar história e fico querendo contar algumas histórias que eu lembro assim na hora, né? Mas aí não dá para contar tudo. É isso aí, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa história. Eu gostei, né? Casos assim que o homem, eu acho que nesse caso aí, ele tinha apego àquela casa, né? Ele gostava daquela casa. O pessoal fala que não volta, mas, gente, eu não sei, sabe? É difícil a gente falar.
Eu acho que a pessoa, quando se apega demais às coisas materiais aqui, é difícil dela subir. Eu acredito nisso, não sei se eu tô certa ou se eu tô errada, mas eu acredito. Bom, gente, se você gostou dessa história, deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, deixe seu comentário, não esquece de deixar o joinha aí pra Rose Ruas. E outra coisa, se você tem uma história, manda pra mim, gente, manda pro meu e-mail, manda lá pro meu Face. Eu vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês, até o próximo vídeo, até a próxima história. Tchau, tchau. Ó, e não esquece de deixar o joinha. Tchau, tchau.